2h19, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A conversa agora é sobre teatro. Eu vou conversar com o diretor da peça Em Busca do Tesouro, o Leonel Carneiro. Nós falávamos aqui com a professora Paola, que é do IFAC, né? E Em Busca do Tesouro, eu posso dizer que é uma peça que nasceu ali no terreiro da UFAC, professor Leonel. Boa tarde. Sim, boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer nosso. A peça surgiu a partir de um projeto também meu de extensão, né, e de pesquisa que eu tenho sobre o Acre, sobre o teatro do Acre e sobre a história do Acre. Você é professor da UFAC? Sou professor da UFAC na área de teatro e artes cênicas. De artes cênicas. Sim. E você tem uma linha de pesquisa e resultado disso é essa peça. Esse é um dos resultados, né? Essa peça ela resulta de alguns interesses meus. Então tem um interesse que é como professor da UFAC e tem um interesse que é pessoal mesmo nessa história, né? Dos seringueiros que vieram para cá, principalmente na Segunda Guerra Mundial, dos arigós, que vieram para trabalhar aqui e ganhar sua vida e que fundaram, de certa forma, alguns espaços, né? E trouxeram assim a cidade do jeito que a gente conhece hoje. Você já deu uma dica aí em relação aos possíveis jogos dramáticos ali. Quando você fala Em Busca do Tesouro, esse título, ele sugere uma peça infantil, né? Você há de concordar comigo. A gente pensou nisso também, mas a ideia é que o tesouro, as pessoas que saíram lá do Nordeste estavam em busca de um tesouro de uma condição melhor de vida, né? Um tesouro material. Mas no caso do nosso personagem principal, ele acha outros tesouros também. Olha, eu não sei se tem alguma relação, mas quando você coloca esse drama dessa imigração do Nordeste para cá, em busca de um tesouro, e aqui chegando é encontrado o que foi encontrado, tem alguma relação com O Inimigo do Povo, do Ibsen? Assim, Não diretamente? Não diretamente, mas tem alguma relação, né? O Ibsen é uma grande referência, né, no teatro mundial. Então, Sim. assim, a gente nunca está inventando nada novo 100%, né? A roda já está inventada. Com certeza tem algumas referências que a gente tem, e às vezes nem pensa nelas na hora, mas interessante esse... Essa peça eu estou cobrando do Lenine faz tempo e o Lenine só está me enrolando. Eu falo, por que você não produz O Inimigo do Povo? É tão simples de produzir, comparado a outras histórias, está só me enrolando. Quando é que a comunidade vai ter acesso a essa produção? E onde? Vai ser agora, nos dias 13 e 14 de maio, esse sábado e esse domingo que vem, onde? às 16 e às 19 horas, na Usina de Arte João Donato. Opa, olha aí. Em Busca do Tesouro, já tem um cartaz, 13 e 14 de maio, às 4 da tarde e às 7 da noite, é isso? Isso, na Usina de Arte João Donato, que fica ali indo para o aeroporto, né, na BR. Quem é esse grupo, professor? Me diga aí, porque encarar duas apresentações diárias não é fácil, hein? Isso aí é a segunda parte, porque surgiu de um interesse meu, né? A gente mandou um projeto para frente, foi aprovado, mas o grupo são pessoas muito especiais, assim, que eu conheci aqui e que não são atores. A maioria deles que estão aí na peça não são atores, são pessoas que se dispuseram a fazer a peça e se tornarem atores, né, ao longo do processo. Não ser ator traz mais verdade para a cena, para o drama, não? Eu tenho uma pesquisa que eu gosto muito de trabalhar com pessoas não atores, porque eu acho que não tem alguns costumes, né, que às vezes é difícil. Alguns vícios, para dizer assim. Então eu acho que traz uma vontade de estar em cena que às vezes a pessoa que já trabalha com isso há um tempo vai perdendo. Não toda vez, né? Mas é um grupo muito aguerrido que a gente está ensaiando assim alguns dias, todos os dias à noite. As pessoas trabalham, tem outros trabalhos e à noite vão, ensaio, a gente saiu de lá ontem, da usina era meia-noite. Então assim, está sendo muito bom, um processo muito legal. O tempo de produção desse espetáculo, quanto tempo você, da ideia até o ponto final, você já tem quanto tempo? Só para que nós possamos ter dimensão de como é trabalhoso o ofício de dirigir, de escrever, de atuar. A ideia inicial desse espetáculo já tem uns 4 anos, mais ou menos. Então surge com uma vontade, uma ideia inicial e depois vai se configurando até a gente conseguir as condições, né,
que é o apoio da FEM, com o edital, né, do Fundo Estadual de Cultura, com as condições materiais também de espaço e de pessoas para a gente poder fazer. Então, Quando você fala que você trabalha com artes cênicas, você ainda sente preconceito? Muita gente não entende isso como, aí sim eu diria, uma expressão humana. Né? Entende a arte como se fosse uma espécie de enfeite para colocar no canto da sala e dizer que as coisas são bonitinhas. E aí? Sim, eu acho que não considero mais como preconceito, já considerei. Eu considero como um desconhecimento mesmo das pessoas, né? Porque a arte ainda no nosso país ainda é pouco valorizada porque é pouco conhecida. Então, uma ideia que a gente tem com essa peça, a peça é gratuita, os ingressos são gratuitos, e são feitas com pessoas que não iam ao teatro, algumas delas não iam ao teatro. Então, é um jeito de a gente trazer tantas pessoas que estão fazendo para o teatro, quanto pessoas que estão aqui vendo o programa, a entrevista, para também conhecer o teatro. Eu vou te provocar, atendendo a um raciocínio do meu amigo Dinho Gonçalves, que é também ator e ator já calejado de muitos anos. Ele critica essa postura dos espetáculos serem gratuitos, porque ele entende que dessa forma muitos de nós não valorizamos aquilo que está no palco. E aí, o que você contra-argumentaria? Tem lógica, não tem? Eu concordo com ele. Eu não tive essa conversa com ele ainda, mas imagino eu tendo essa conversa com ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe assim, a situação financeira depois da Covid, depois da alagação, não é a mesma da normalidade, né? E a gente teve aí esse apoio da FEM, e dentro desse apoio da FEM a gente tem condições para propiciar o teatro de graça. Então, a gente fez questão de ser gratuito. Entendi. Então, o fato de você ter tido o apoio oficial do poder público estadual, então você entende que você está retribuindo para a comunidade um apoio que você teve do próprio governo. Isso, né? Isso inclusive, vamos dizer assim, não é uma obrigação, mas é uma coisa recomendada dentro do edital, né, que as produções feitas com dinheiro público possam dar essa retribuição de ser gratuitas. E o próprio Dinho tem feito peças gratuitas, porque também com o edital. Exatamente. Isso faz parte, já que a cena é essa, né, de que o poder público fomentando ali, se tem uma cláusula, então o combinado não é caro. Professor, eu queria entender o seguinte, essa peça pode ir para o interior do estado? Porque tem algumas coisas que são simbólicas, né? Então, Em Busca do Tesouro, sendo apresentado, por exemplo, só uma sugestão, né? Sena Madureira, Manuel Urbano, que foram potências na produção de borracha, isso seria... E sem contar que muita gente iria assistir a sua peça pela primeira vez na vida e ia ver uma peça de teatro. Sim, o senhor tem razão. E assim, Sena Madureira teve o primeiro teatro aqui do estado do Acre. Muita gente fala do teatro de Tarauacá, mas teve o Cine Ceci. Então, assim, é uma cidade, o Acre é um estado que a formação dele tem o teatro desde o início, desde quando o Galvez veio para cá, né, na época da Revolução. E a gente, estudando isso, vê a necessidade de fazer esse tour. E a gente só precisa ter condições financeiras, né? Porque somos, assim, uma equipe de 15 pessoas, mas em Cruzeiro do Sul, provavelmente a gente já está vendo, porque ela tem umas condições, tem um teatro, né, um pouquinho melhor, mas a gente está também vendo de fazer uma adaptação para apresentar até em seringais, em locais assim mais afastados. Perfeito. Tem alguma informação mais que a gente poderia... Eu queria pedir para você, primo, por gentileza, colocar novamente o card, pode ser? O cartaz? Está aí. Em Busca do Tesouro, dias 13 e 14 de maio, sábado e domingo, às 4... a primeira apresentação às 4 e a segunda às 7 da noite, não é isso? 4 da tarde e 7 da noite. Tem restrição de horário, professor? Restrição de público? Perdão, de público. Não, a peça ela não é infantil, mas ela é para todos os públicos. A ideia é que as famílias vão ver a peça para poder também discutir, né, falar muito sobre a família de muita gente aqui que veio, tem essa história de vir do Nordeste, da imigração, para vir para cá, para a Amazônia e formar famílias aqui, né, e formar a nossa cidade, nosso estado. Então é uma peça que é para toda a família e a gente... Tem ali Sim, tem para quem quiser mais informações, tem o nosso Instagram, que é @núcleo Jardim Real, com 2 underlines, como está ali, que daí tem todas as informações, né? Tem informações de reserva, como reservar, como fazer para ir também lá. Então é isso, é uma oportunidade para a gente conhecer também um pouquinho da história e a Usina de Arte João Donato, que é um lugar muito especial aqui de Rio Branco. Se eu sou diretor de uma escola, ou se eu sou professor de história de uma escola pública, como é que eu faço? Eu entro naquele @ ali?
Isso, tem mais informações no nosso link e pode também mandar mensagem por ali para a gente, né? Aí a gente tem as pessoas que respondem as mensagens. Por enquanto, assim, a gente não está pensando muito em escola, porque está sendo fim de semana, né? Mas mais para frente a gente quer realmente organizar apresentações para as escolas, para que possa ter essa imersão nessa história. Com certeza, isso aí é uma ferramenta fantástica, pedagógica mesmo, em alguns sentidos, né? Às vezes, respondendo a uma pergunta ali da prova, você se lembra de uma parte da peça, certeza. Sim, com certeza, com certeza. Vem aí, a nossa ideia é essa, é que as famílias vão, conheçam o teatro, se emocionem, gostem e voltem outras vezes, né? Porque a arte nossa precisa de público, sem público a gente não tem sentido no nosso trabalho, né? Isso, que bom que a usina de arte está voltando a reaquecer os motores, né? Isso é muito importante para todo mundo. Professor Leonel, muito obrigado pela sua vinda aqui, parabéns pela produção. Espero que nós, o público, possamos dar uma resposta à altura. Tá certo. Então fica aí o convite para o senhor ir e para todo mundo que está assistindo a gente, então, nos dias 13 e 14, às 16 e às 19, na usina de arte João Donato. Muito obrigado. E eu vou lembrar que esse